Boa noite, queridos e queridas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estou aqui hoje para trazer uma mensagem, uma explicação sobre a palavra de Deus, onde muitas pessoas que se converteram ao Evangelho de Cristo não entendem que Deus é bom. E se Ele é bom, Ele não tem duas índoles, a índole boa e a índole má. Deus sempre foi bom. Então eu quero trazer uma explicação para que muitas pessoas comecem a mudar a história da sua vida olhando para as Escrituras Sagradas. A Bíblia diz aqui no livro de Hebreus, no capítulo 6, versículo 18, está escrito: para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Duas coisas imutáveis. O que quer dizer isso? Que Deus não muda. Ele não pode mentir. É impossível que ele minta. Aí vem a pergunta: por que muitas pessoas vivem dizendo que seja feita a vontade de Deus, que ela não merece, que está no deserto, que está passando no vale, ou que Deus não ama? São muitas palavras para se esconder e não admitir, na verdade, que Deus é bom e que Deus muda a história da pessoa. O que acontece? Deus, ele é onipresente. Você há de concordar comigo que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas por que muitas pessoas passam por dificuldades? Por que muitas pessoas não mudam? A doença entra e fica e não sai, faz morada ali. As pessoas começam a se acostumar com a situação e colocam em termos a culpa em Deus. Sabe por quê? A manifestação de Deus em todos os lugares depende só de uma coisa: de fé. Deus pode estar em vários lugares, como a Bíblia diz que Ele está. Mas, para acontecer qualquer manifestação de Deus, depende da fé. Deus só trabalha com fé. Deus não trabalha com choro, Deus não trabalha com desespero, Deus não trabalha com gritaria. Ou a pessoa começa a se isolar, ou começa as lamentações, as murmurações, menos acreditar que Deus pode fazer. Você há de concordar comigo que Deus deu poder para o homem. O homem tem toda a legalidade diante de Deus para colocar qualquer situação para ir embora. Só que ele não acredita nisso. As pessoas, o ser humano, ele é melhor ele acreditar, ele acha que é melhor ele acreditar na derrota, no fracasso, do que acreditar na vitória, na mudança de vida, na mudança da história da vida dele. A pessoa acha que Deus está mentindo. Na verdade, muitas pessoas estão lá no fundo do coração dela que Deus está mentindo, e Deus não pode mentir. Quando Deus diz, e tudo que pedires na oração, está lá no livro de Marcos 11, 24, e tudo que pedires em oração, crendo que recebereis e tê-lo-eis. Ele está falando em tudo, não é alguma coisa. Mas nem todos que vai falar com Deus recebem alguma coisa. Porque ora, mas não tem fé. Porque ele ora e ele vê ali a situação e ele não acredita que aquilo vai mudar, que aquilo vai sair. A bênção de Deus, ela vem porque Deus prometeu isso. Ela vem. Mas vai depender da sua fé. A Bíblia, ela fala de dois tipos de pessoas que
foram super pessoas na fé. Uma foi aquela mulher Sirofenícia, que ela chega, a filha dela está com um problema, está endemoniada, e ela vai buscar a Deus. Só que os apóstolos começam a impedir ela. Mas ela insiste. Aí o Senhor fala para ela: escuta, não convém pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Ela falou: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da sua mesa. E o Senhor fala: mulher, grande é a sua fé. Deus fala isso para ela. Sabe por quê? Porque ela não desistiu. Ela continuou orando, ela continuou falando, ela continuou buscando, e ela falou assim: não abro mão, porque fé não é vista, não é pelo que você está vendo. Fé é você crer que a situação pode estar ali, mas você crê que quem falou que aquilo vai mudar, vai acontecer. Ele não pode mentir. Hebreus 6,18, é impossível que ele minta. Ele não pode mudar, ele não pode negar a si próprio. Deus não vai regular nada para você, nada, mas depende de fé, da operação da fé. É como disse, Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a manifestação dele não é em todos os lugares. Sabe por quê? Porque nem em todos os lugares há fé. Lembre-se de uma coisa: Deus só trabalha com a fé. Hebreus 1,18. Hebreus capítulo 1. A Bíblia fala sobre o quê? O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se espera, é a certeza daquilo que não se vê. Certeza. Mas muitos irmãos estão na igreja, mas eles acham que não são merecedores da bênção, da vitória. Mas Deus deu a bênção para todos. Eu quero dizer para você que já foi tudo feito. Não é para você ficar falando: Deus me dá. Não. É para você chegar e determinar. É para você chegar e mandar o mal embora. Marcos 11:23 está explícito: qualquer que disser ao monte. O que é monte? É o problema, irmão. É o problema, minha irmã. Erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. Isso depende somente de mim e de você. Não pensa você que você chegar uma única vez e mandar o mal embora, que ele vai. Você tem que estar incomodando, você tem que se autodeterminar e falar: enquanto isso não acontecer, eu não vou parar, porque Deus falou que tudo que eu pedi na oração, crendo que recebereis e tê-lo-eis. Tudo depende de nós. Tudo depende daquilo que nós iremos fazer. É nós, porque Deus já fez tudo. Nós devemos tomar posse da bênção e ordenar, exigir que o mal saia. O nome de Jesus é poderoso. Lembre-se que Jesus diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi dado. Esse poder foi delegado a cada um de nós. Você não sabe o tamanho do poder que Deus te deu. Quando nós aceitamos a Jesus e se entregamos a Ele, batizamos nas águas, Ele falou: e todos quantos o aceitaram se tornaram filhos e filhas de Deus. Eu te pergunto uma coisa: se o seu filho está doente, você fala assim: não, você vai ficar aí, ó. Depois eu vou, daqui 2 dias, 3 dias, eu te levo no hospital. Provavelmente, se você, conforme o problema que aquela criança tem, vai morrer. Certo? Sim ou não? Eu te pergunto uma coisa: você acha que você pedindo as coisas para Deus, Deus não está ouvindo e vendo? E você acha que Ele vai deixar de te entregar? Aí você pergunta assim: então por que não vem imediato? Sabe por quê? Porque Adão e Eva entregou todo o poder que foi dado a eles lá no Jardim do Éden. Lucas capítulo 4, versículo 6, o diabo ali na tentação do deserto, ele conta para Deus: olha,
Deus, Jesus, olha, tudo isso te darei. A Bíblia diz que no momento de tempo, é no slow motion, ele mostra todos os reinos da terra e as suas glórias, e fala, tudo isso te darei, se prostrado me adorar, porque a mim me foi dado. Aí você começa a clamar a Deus, ele impede de chegar. Lá no livro de Daniel, no capítulo 10, Daniel se põe a buscar a Deus e a Bíblia diz assim que ele se põe, ele é muito amado no céu, já sai a sentença, vai anjo, vai levar a vitória para ele. Vai anjo, levar a vitória para esse meu irmão, para sua irmã. Mas a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia impedia de chegar, Satanás, os demônios. Os demônios, eles têm um reino organizado, lembra-se disso. Ele vai fazer de tudo para você não receber, sabe por quê? Para você desistir. Mas você não pode desistir, você tem que conhecer Deus, que Deus não pode mentir. A bênção foi delegada para todos nós. Deus não quer sofrimento de ser humano nenhum. Nenhum. Deus não quer ver você passando fome, Deus não quer ver você doente, Deus não quer ver você desempregado. Não. Mas depende de você, da sua comunhão, da sua insistência e da sua fé. Não aceita a derrota. Não aceita fracasso. No momento que nós estamos passando agora, muitas pessoas vão falar, mas tem a pandemia, está difícil. Você já está chamando a sentença para você. Você está colocando Deus como fracote, como fraquinho. Você não acredita que Deus é poderoso, Ele vai mudar, mas depende do quê? De fé. Deus trabalha com fé, filho. Deus depende de fé, filha. Se você não tiver essa fé, essa perseverança de insistir, você vai ficar aí com o problema. Eu vou te provar nos vídeos próximos que eu vou gravar, eu vou trazer mais mensagens, situações que eu passei, experiências que eu tive com Deus, que se eu tivesse parado no tempo, eu estaria com os mesmos problemas. Mas eu aprendi uma coisa, não olhar para a situação, olhar para Deus e para as Escrituras. Eu vou te falar uma coisa, eu vou te ensinar como é que se faz para chegar até a sua vitória. Ali no livro de Isaías 43, 26, o Senhor fala, procura me lembrar o quê? Lembrar a Ele as promessas que Ele faz. Para que entremos juntos em juízo, para que eu te possa justificar, está escrito isso lá. Então, nós devemos chegar nas promessas que está na Bíblia, que diz respeito àquela situação que nós estamos passando, e começar a lembrar a Deus, Deus, o Senhor falou. Deus, o Senhor falou e eu não aceito a situação, esse mal tem que ir embora agora, vai ter que sair em nome de Jesus. Você começa a falar. 2 Crônicas, capítulo 20, acontece uma situação com Josafá, que vem 3 exércitos contra ele. A princípio ele teve medo, mas de repente ele falou, ele foi buscar a Deus. E sabe o que ele fez? Ele chega diante de Deus e começa a apresentar a Deus as razões dele. Ele começa a falar para Deus que Deus tinha falado que não haveria nenhum ataque a eles. Ele começa a contar tudo para Deus e falar, eu estou te lembrando, Deus, eu estou reivindicando, porque é um direito que eu tenho. Começa a entrar nessa dimensão espiritual que você vai ver a glória de Deus. A Bíblia diz que ainda que esteja morto, viverá. Deus não pode mentir. João, capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz, em verdade vos digo que todo aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará ainda maiores. Isso é brincadeira? Você acha que Deus está mentindo? Não. Mas você tem que crer, você não pode duvidar, você não pode começar a dizer que aquilo não vai acontecer, que aquilo não pode, que você não é merecedor. Tem muito cristão dando uma de coitadinho. E Deus não pode operar nisso aí, Deus opera por fé. E o que é fé? É você crer no que está escrito na Bíblia. Não fica atrás de pessoas, eu vou ali na Mariazinha, pé quente, espoletinha, canela de não sei do que ela vai falar, não, querido, você também é filho do Pai Altíssimo, lembra-se disso? Se Deus fala com ela, fala com você também. Então aprenda você a tomar posse da bênção. Fala uma coisa, se essa pessoa tivesse que ganhar 1 milhão, Deus dá 1 milhão para ela dividir com você, você acha que ela ia dividir 1 milhão com você? Não, não ia. Se você tem condição de falar com o ministro da Justiça, com o presidente da República, você vai mandar recado para ele? Não, você vai falar com ele. Por que você não fala com o Rei da Glória?
Ele está te ouvindo, ele te ouve melhor do que qualquer um homem, um ser humano aqui na terra. Ele irá mudar a tua história, em nome de Jesus. Essa história vai ter continuidade amanhã. Amanhã eu vou dar continuidade nela, para você ver, para você começar a tomar posse da bênção de Deus. Não se esqueça. Duas coisas imutáveis que é impossível Deus fazer, que é mentir. Então, se Deus não pode mentir, a sua vitória está perto. Aí você vai falar, agora chegou a hora de eu receber qualquer coisa. Só cura. Aqui está um homem que foi curado da coluna. Eu fui curado do nervo ciático. Eu quero contar tudo isso para você, essas experiências. Eu quero contar para você a experiência que a minha mãe, que está há mais de 60 anos no caminho de Deus, ela mudou a história da vida dela acreditando. É por fé, não é por vista. É por fé, não é por lamentação. Lembre-se que a fé é você estar firme. Lembre-se que a fé é você acreditar no que está escrito. Vai diante de Deus e começa a apresentar. A Bíblia diz aqui no livro de Hebreus, no capítulo 7, para nós entrarmos com ousadia no trono da graça. Não é para ficar com medo de Deus. Não é para se desesperar. Não é, ai Deusinho, ai meu Deus, eu estou sofrendo. Isso não vai resolver nada. Não vai. Você pode chorar, mas chorando acreditando. Mas não aquele choro de desespero, aquele choro porque querendo mostrar para Deus que você está sofrendo. Deus conhece seu coração, viu? Tá certo? Amanhã estarei de volta aqui dando continuidade. Não se esqueça, venha amanhã, toca o sininho, entra de novo e você vai ver uma mensagem de Deus trazida para você, te ensinando você sair das dificuldades da sua vida, seja ela qual for. Não vai dizer para você que o momento é difícil, não tem dificuldade para Deus. Você está limitando Deus. Deus é ilimitado. Fala comigo assim, Deus é ilimitado. Fala assim comigo, eu vou chegar ao sucesso. Fala, eu sou mais do que vencedor. Por que Deus vai falar isso na Bíblia que é mais do que vencedor e você não é? Ele vai te curar, ele vai mudar a sua história. Amém? A paz do Senhor Jesus e até amanhã. Amanhã tem continuação. Amém?